Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre o segredo da oração. Jesus nos ensinou sobre isso, sobre como orarmos, em Mateus capítulo 6, do versículo 6 a 8. E eu tenho a certeza que você vai ouvir hoje uma palavra que vai falar forte ao seu coração e que vai abençoar o seu entendimento. Então, fica até o final desse vídeo que vai te abençoar. Deixa eu convidar você que está pela primeira vez. Meu nome é Wilder Salles. Você é muito bem-vindo aqui no canal. Eu só te peço, clica aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. E lembrando que eu vou deixar disponível aqui para você também, na descrição do vídeo também vai estar disponível o esboço dessa mensagem em PDF. Depois você pode ler, se você quiser pregar também, você pode pregar do seu jeito, da sua forma, é claro. Vou deixar disponível para você aqui em PDF para você verificar esse esboço. Vamos então meditar na palavra de Deus? Vamos lá. Mateus capítulo 6, são 3 versículos apenas que eu quero meditar com você e eu tenho a certeza que vai falar o seu coração. Mateus 6, versículo 6, nós vamos aqui por parte e eu vou trazer aqui o entendimento. Diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Jesus, ele nos ensinou a verdadeira forma de orarmos e termos resposta. Quem pratica tudo o que o Senhor ensinou vai alcançar resposta de Deus em sua vida. Então que isso fique em nossa mente, meu irmão. O Senhor Jesus, ele aqui está nos ensinando. Ele deixou aqui para nós um modelo, uma forma de como orar. Um segredo para termos resposta. E ele fala: quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. O que seria fechar essa porta? O que seria então fechar essa porta? E foi exatamente o que eu coloquei no esboço e eu quero ler para você. Devemos fechar a porta que nos impede de termos resposta de Deus. Como assim fechar a porta que nos impede de ter resposta de Deus? Foi o que eu coloquei aqui, vou ler para você. Por isso fecha a porta para a mentira, é uma porta aberta. A mágoa é uma porta aberta. O pecado é uma porta aberta. As brigas é uma porta aberta e etc. Eu poderia aqui dar muitos outros exemplos. Quando você fecha a porta, o inimigo não pode entrar na sua intimidade com Deus. Então Jesus fala que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falarmos com o nosso Pai que está ali vendo em secreto e ele vai recompensar. E aplicando esse texto então, é você fechar a porta para o inimigo, para que nada te atrapalhe. Meu irmão, se tem uma coisa que atrapalha as nossas orações, é você orar com mágoa no coração, é você orar realmente ali praticando o pecado. A não ser que você ore para pedir perdão a Deus, ele vai te perdoar, é claro. Você orar ali com o coração sujo, cheio de pensamentos ruins. Enfim, se você tem esse costume de orar dessa forma, então você está com a porta aberta. Você está orando com a porta aberta espiritualmente falando. Tá dando para você entender? Não estou falando da porta física, mas da porta espiritual. Você tem que fechar ela para o inimigo. Você não pode deixar a porta aberta para Satanás. Quando você deixar a porta aberta para Satanás, você dá legalidade no mundo espiritual. E o que é deixar a porta aberta? É você estar falando com Deus, mas continua mentindo. É você estar orando, falando com Deus, mas ainda você vive uma vida de brigas. Tem pessoas que ela briga todos os dias e são portas abertas. Briga no trabalho, briga na igreja, briga com o seu cônjuge, enfim, são portas abertas. Tem pessoas que vivem com portas abertas e orando, e isso não vai trazer resposta. Deus, ele precisa que você feche essa porta, que a porta esteja fechada, para que nada, como eu li no esboço para você, nada atrapalhe a sua intimidade com Deus, ok? Por isso Jesus foi claro aqui: quando você orar, vá para o seu quarto, ou seja, um local
próprio. Tenha ali a sua intimidade com Deus. Feche a porta e ore ao Pai que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto, ele vai te recompensar. Então, Jesus aqui já começa nos dando essa instrução, essa direção poderosa. Amém? E aí continua o verso 7. Eu vou ler para você. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mais uma instrução. A primeira, ele manda você fechar a porta. Já entendemos aqui o que é fechar a porta. E a segunda instrução, ele fala para a gente não ser repetitivo, como os pagãos. Já viu as outras religiões? Não estou aqui para falar de religião, mas tem esse costume de serem repetitivos. E o Senhor nos ensina a sermos diferentes na oração, a não sermos repetitivos, mas sermos o quê? O que ele quer dizer com isso? A sermos sinceros. A sermos sinceros. Por isso ele fala aqui, ó, como faz os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E tem gente que pensa dessa forma, que quanto mais ela ora, ela fica repetindo, ela vai ser ouvida, ela vai ter resposta. E não é isso que Deus espera. Não é isso que o Senhor espera. A sua oração deve ser espontânea e verdadeira. O Senhor sonda nosso coração e nos conhece. Então seja sincero e verdadeiro. Então seja espontâneo, seja verdadeiro, seja sincero. É isso que Deus espera. Muitas pessoas não têm resposta porque acham que enganam a Deus com a sua forma de falar. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece todo o nosso coração. Inclusive eu separei até uma referência aqui, eu vou colocar para você. Ó. Salmo 139, do verso 1 ao 4, olha o que diz o texto. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí, ó, Deus conhece você, Deus me conhece, Deus nos conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. E aí vem um texto aqui, um verso que eu separei aqui em destaque. Até mesmo que a palavra que chega à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, antes de você falar, ele já sabe. Então, seja sincero. Não se preocupe em ficar repetindo. Não estou dizendo que você não deva perseverar. Não confunda repetição com perseverança. Perseverança é você estar ali orando pela família, todos os dias, talvez alguém que está perdido, que está nas drogas, orar por um filho, por um parente, pela esposa, pelo marido, pela igreja. Perseverança é uma coisa. Agora, repetição é ser repetitivo. É achar que repetindo, falando a mesma coisa, você vai ter resposta. E não é isso que Deus espera. Deus espera sinceridade. Como o salmista declara aqui no verso 4. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Ok? Vamos agora concluir aqui então esse entendimento. E aí no verso 8, Jesus fala assim: não seja iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Então Jesus aqui fala, olha, não seja igual aos pagãos. O Pai já sabe o que você precisa. O Pai já sabe o que você necessita. E Deus sabe, meu irmão, tudo o que você precisa. Deus conhece todas as suas necessidades. Mas a resposta da sua oração vai vir no tempo e com um propósito. Vai vir no tempo do Senhor e com um propósito. A resposta que você quer da oração vai vir no tempo do Senhor, não é no seu tempo, não é no meu, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Então o Pai sabe tudo o que você precisa, tudo que você necessita, tudo que nós necessitamos. Isso não significa que você deva parar de orar. Não, continue orando, continue buscando, mas crê no tempo de Deus. Isaías ele deixou aqui esse entendimento aqui, ó. Eu quero ler para você, Isaías 55:9, olha o que diz. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, os caminhos de Deus, são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, os pensamentos do Senhor, mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Deus, ele está pensando além daquilo que a gente pensa. Ele vê além daquilo que você vê.
Ele enxerga além daquilo que você enxerga. Se Deus não te respondeu ainda em alguma oração que você fez, entenda, não é o tempo. Eu sei que às vezes é duro falar isso, mas é uma verdade. Não é o tempo. Agora, no tempo do Senhor, vai acontecer. E ninguém vai impedir. Ninguém impede, irmão. Ninguém impede, minha irmã. Quando Deus ele determina algo, acontece. Ele é Senhor, Ele é Deus. Então entenda, o seu tempo não é o tempo de Deus. Existem processos, existe o tempo da espera, é necessário. Existe o tempo de você estar ali esperando e crendo que o Senhor vai responder de acordo com a vontade dEle e com um propósito, pois é isso que Deus faz. Se nós praticarmos esses 3 versículos que Jesus aqui nos ensinou, nós vamos, meu irmão, alcançar resposta de Deus em nossa oração. Medita mais sobre isso. Eu quero ler aqui para você a conclusão que eu coloquei. Deus não rejeita oração, mas é importante saber e entender o tempo de Deus. Nesse tempo, existem os processos que vamos ter que passar aqui na terra. Nosso papel é orar, mas a resposta é no tempo certo do Senhor. No entanto, pratique o que Jesus ensinou e tenha a resposta de sua oração. Amém? Você crê? Eu creio. Esse texto de Mateus 6 é um segredo, meu irmão, que poucas pessoas se atentam para isso. E hoje você se atentou. Eu creio que Jesus falou com você. Feche a porta. Seja sincero na sua oração. E espere o tempo de Deus. Você vai ter resposta. Amém? Glória a Deus. Se você gostou aqui dessa palavra, deixa aqui o like, é importante. Deixa aqui o seu comentário. É muito importante para mim, vou estar interagindo com você. E lembre-se, o esboço está aqui na descrição. Você pode também depois aqui meditar, se você quiser pregar numa célula, na sua igreja, enfim, numa oportunidade que você tiver. Fique à vontade, você pode estar aqui lendo o esboço, copiando e pregando, é claro, sempre do seu jeito e orando para que o Espírito Santo venha usar da melhor maneira possível. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.